pessoal. Beleza? Tô meio sem voz hoje está sinistro. Tá que nem Muita eu, aula, então. falando pra caramba. De ontem para hoje, meu irmão, acordei só a capa do Batman com essa voz. O meu é por conta da cirurgia, né? O senhor é por conta da cirurgia, né, Pichote? Mas por conta da cirurgia, mestre, eu perdi o... As nossas cordas vocais, ela desce e sobe cada lado. Então, como se fosse dois lados, dois fiozinhos, né? Uhum. E o meu Sim. lado esquerdo, ele dá... Vou fazer um trabalho com a tireoide para fortalecer a voz Uhum. para eu recuperar. Mas, assim, o lado esquerdo da voz eu já perdi mesmo. Trabalho, estou falando Sim. mais com o lado direito. Quando eu falo muito, eu começo a perder a voz, estou sem força. E aí, assim, agora eu vou fazer uma fonoterapia que chama, para fortalecer. Uhum. Aí, no exame que eu fiz, o lado esquerdo, ele ficou rígido, que isso é bom, porque eles estão se tocando um lado com o outro. Mas só que eu tive essa perda. Agora tem que fortalecer bem para ganhar força de novo. E esperar também, né? Porque tem gente que faz essa cirurgia da tireoide, tira todo, fica 2 meses sem nem conseguir falar direito. Eu já Sim. saí Sim. tô falando, mesmo com um lado, tô falando. Mas eu tenho que esperar aí uns 2 meses, mais ou menos 2 a 3, para ver como é que eu vou estabilizar da cirurgia e ver o que eu vou sentir falta, né? Mas semana que vem eu já começo a fono, já para começar a trabalhar, mas falar alto, essas coisas, nem nessa semana eu voltei lá no treino com as crianças, os meninos foram dando treino e eu fiquei só como eu auxiliando, sabe? Mas não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. Sim. Sim. E na real, Pichote, você vê que é uma das coisas que a gente já vai até tocar depois nesse assunto, que a gente dá muita aula, né? E acaba que muitas vezes você tem que elevar o tom de voz. Então, o ideal realmente é dar aula com um microfonezinho auricular, algo nesse É. sentido, para poupar nossa voz. Na escola salesiana, que é uma das escolas lá que a gente dá aula, pô, hoje então nós foram mais de 200 crianças, cara, durante a manhã e a tarde. Teve turma que a gente pegou assim surreal, surreal, muito lotada. E a escola, todo ano, ela pede aqueles exames que coloca a microcâmera, entra aqui pelo nariz, dá aquela geral toda na garganta, dá uma geral grande, entendeu? Aham. Mas eu até comentei hoje com a coordenadora que vai se fazer necessário a gente começar a dar aula com microfone. Pô, estou me esgoelando demais lá para dar aula. De ontem para hoje, eu já acordei com a voz ruim, e aí hoje o dia inteiro lá são 12 turmas, né, cara? Então, o dia inteiro tendo Uhum. que falar e a sala pequena e a turma entupida. Pô, teve hora que foi na raça hoje, viu? Foi na raça, foi na É, raça. tem uns microfonezinhos, né, que você coloca e a caixinha de som fica na cintura, né? Eu acho que eu vou Ela é bem partir para esses pequenininha. aí. É porque é muito. Esses dias eu tentei cantar porque eu já consigo, na hora de cantar, eu já não. Eu canto com diafragma, né? Então eu já uso essa parte. Então, para mim, ela. Assim, eu falei, pô, beleza, por ronquidão, eu posso estar rouco e eu consigo cantar. Mas o falar, igual a gente fala, o brigar, essas coisas na aula, se começa a Uhum. ficar rouco, já o cantar a gente consegue, mas por conta da cirurgia, nem o cantar eu tô conseguindo, assim, tô sem força nenhuma na voz. Na realidade, agora você vai passar por um processo de bastante paciência, né, cara, É, para ir se adaptando a essa nova realidade, né? E é, assim, mais importante acima de tudo é a saúde, né, cara? Então, pois é, é, a gente é tem de, que se cuidar, né? Não tem jeito. isso, tem jeito não, de todos os riscos que eu tinha, porque eu tirei, porque tinha 98% de ser cancerígeno, né? Porque eu não recebi a biópsia ainda.
E só que sim, tirou e, assim, tirou, não tinha... Se é cancerígeno mesmo, não tinha metástase, não tinha nada. Então, assim, se tirou, é um passado que eu tive. Aí eu falei, sim. aí depois eu pensando, eu mesmo falei, cara, do Males, o pior é isso que aconteceu, tipo, de ter perdido um pouco da voz. E agora, como tem como eu fortalecer, agora é seguir o fortalecimento aí, essa etapa, que daqui a pouco eu vou estar bem de novo. Certeza. E o mais importante é isso, é se cuidar. Essa semana mesmo aqui em casa, nós estamos os três fazendo um check-up completo, né? O último check-up que eu fiz foi um pouquinho depois da pandemia, e aí essa semana a gente tirou, cara, para fazer uma bateria de exames, né? Grande mesmo. Praticamente, na verdade, vai ser praticamente um mês inteiro fazendo exame, né? E aí a gente até entra numa realidade, né, que a gente observa bastante, que vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar hoje sobre a questão do profissionalismo, né, do profissional de excelência, que é a gente ter o entendimento que o plano de saúde tem que ser prioridade para qualquer ser humano, velho. Entendeu? Paga a conta de luz, paga o condomínio, paga a conta de água, comida em casa e depois, meu irmão, plano de saúde, sabe? Isso Porque aí. a gente estava até comentando só um dos exames que a gente está fazendo, só um dos exames que a gente está fazendo foi 500 prata, um exame. Eu vou fazer essa semana, são uns 6, né? Aí você pega 6 vezes 500, 3.000. Aí Manduca, que é mais nova, não precisa de tantos, mas está fazendo Aham. vários, né? Sueli está fazendo vários. Então, você tira, se você não tiver um plano de saúde, né? E assim, tudo bem que a gente tem o SUS, que muitas vezes funciona, né? Para várias situações, o SUS aí ainda é um modelo que nos outros países a saúde é caríssima e a gente não tem recurso. Então, o SUS ainda salva, mas a gente sabe que o SUS você precisa ter uma paciência de Jó, né, meu irmão? Porque, né, e é o que a mestra Isso aí. Sueli está falando aqui, a doença não espera, né, cara? A doença não espera, né? A gente precisa fazer isso, então, enfim, é uma coisa que eu bato E para os bastante na planos, tecla. lá no meu trabalho a gente gerencia, né? A gente faz gerenciamento de um plano de saúde pessoal da SEB, aposentados, e é muito isso. Eles gostam de pessoas, o plano de saúde, que todo ano faz esse check-up, que mantém a saúde em dia. Então, a gente chama tipo de um público saudável. Por quê? Porque Sim. ele pega a doença no início do problema, que foi o meu Uhum. caso. No meu caso, eu estava fazendo check-up, e aí o endócrino falou, não, vamos fazer uma, uma, uma imagem aí da sua tireoide. Aí foi, pum, foi quando pegou. Se eu fosse ver isso lá na frente, isso poderia, se for um câncer mesmo, né, quando eu receber o estado, ele poderia estar gravado, podia perder voz do pescoço, o tratamento é caríssimo. Então, assim, podia ter Sim, agravado. Então, sim. um plano de saúde, o que eles querem é que as pessoas, né, deles que estão lá dentro, os beneficiários, eles fazem esse check-up, porque aí consegue pegar o controle do início do problema, você mata o problema ali e só que assim, só que a gente não, né, assim, eu tenho plano também, mas tem gente que não valoriza, não fico doente, não fico doente, não fico doente, mas no É. dia que ficar, onde o bicho pega. Não, e você vê como é que são as coisas, né? Assim, a gente tem o plano do Cassi, né? Do Banco do Brasil, Uhum. porque o pai da Sueli se aposentou por lá, e aí depois a gente fez um plano familiar, né? Através dele. Quando eu fiz esse plano, foram 14 dias depois que eu fiz o plano, eu estava até de carência ainda, fazendo um treino com o mestre Barba Ruiva, que está até aqui com a gente também. A gente estava treinando queda, fui dar uma queda nele. Quando eu dei a queda, ele caiu por cima desse meu dedo aqui, ó, que é até tortinho, tá vendo? Meu Uhum. dedo esfacelou em várias partes, esfacelou, esfacelou. E, e aí eu nunca, né? Nunca tinha tido plano, aquela coisa toda. Sueli brigou lá no Cassi, eu consegui fazer a cirurgia. Não sei há quantos mil anos atrás. Só essa cirurgia era R$ 19.000.
há muitos e muitos e muitos e muitos tempos atrás, entendeu? Então, você Hoje, imagina hoje hoje uma quanto custa uma entrada, cirurgia dessa. a entrada hoje é uma entrada mais ou menos no Santa Lúcia, ele gera em torno de 9 mil, a entrada na UTI, um dia, a entrada. Uhum, Aí depois sim. ele vai. Então, É. assim, meu irmão, quando ficou, antes de falecer, ele ficou internado em Santa Lúcia, foi 15 dias. A conta dele dos 15 chegou a 350 mil, mas ele tinha um plano de saúde. Então, você Uhum, vê assim, sim. sei lá, qualquer emergência que acontece com a gente, qualquer coisa, você entra, cara, é muito caro. É muito. E a gente só vai saber no É dia que o muito bicho caro. pega, É surreal mesmo. Então, é né? importante a gente. Eu acho que, inclusive, faz parte desse nosso tema hoje, né? Porque para você chegar ao gabarito aí de ser um profissional de excelência, o cuidado com a saúde, ele está altamente ligado a isso, né? Porque se você não tem saúde, jamais você vai conseguir ter excelência no que você se propõe É, a fazer, né? é Então, isso aí. é muito legal esse papo e eu sempre vou batendo nessa tecla, quando possível, né? Porque eu tenho alguns amigos que têm um poder aquisitivo até alto, os caras cheios da grana. Aí o cara, não, precisa de plano de saúde, não, paga um hospital particular. Eu falei, irmão, a primeira situação que tu precisar de 10 dias, que Deus o livre, né? Mas que tu precisar de 15 dias de UTI, aí tu vai ver o que é a real, sacou? Isso Eu tenho um mesmo. amigo que o pai dele foi um empresário muito famoso aqui em Brasília. O pai dele hoje tem 300 imóveis aqui no Distrito Federal, né? E ele tem uma empresa de prestação de serviço, de limpeza, de segurança, chama Max Clean. O nome dele é Leonardo. E o pai dele era, porra, empresário de top, top das galáxias aqui. Cara, nós viajamos para o Rio de Janeiro. O Léo foi no banheiro, sabe? A gente na a gente no apartamento do Marcinho, que é dono da SMAF, né, que é amigo nosso de infância aí, de adolescência, Márcio Marcelo, e aí ele foi no banheiro. Aí a gente começou a estranhar que esse cara não voltava do banheiro. Quando nós chegamos lá, cara, ele tinha tido aquela síndrome que o Rony Von teve uma época, que é uma síndrome que você perde, em 3 dias, você perde 40 quilos. Surreal, coisa surreal. É. Esse cara se internou no Hospital Samaritano no Rio de Janeiro e em Botafogo, e a gente ia ido ver o show do Ahá. Tem muito tempo isso, né? Aquela banda norueguesa Ahá. Cara, ele saiu de lá para Brasília. O pai dele tinha avião particular, o pai dele tinha muita coisa, só que o moleque não tinha plano, cara, entendeu? O pai dele, na época, se desfez de 50% do patrimônio para o moleque sobreviver. Aí depois foi se recuperando, porque o cara é um cabeção, um empresário sinistro mesmo. Hoje, assim, é surreal, o patrimônio deles é absurdo. Mas, assim, se ele não tivesse esse patrimônio, o filho dele tinha morrido com 16 anos de idade para 17, entendeu? Então, é Uhum. dureza. A gente É, precisa se prevenir bastante mesmo. isso mesmo. Temos. É isso aí. Mas que bom que você está bem, vai se recuperar bem aí, o quanto antes Tô, vai estar zerado, é. viu? Daqui eu, capoeira mesmo, posso treinar sozinho em um mês, porque ele pediu 2 meses em contato com outra pessoa, porque com medo de poder pegar algum golpe e tal, Sim, sim, dependendo de algum sim. movimento brusco, então, aí daqui a um mês eu volto a malhar e fazer as atividades, e aí treinar sozinho, botar um pezinho, treinar ali só, e aí 2 meses eu volto à ativa normal, aí, e por enquanto vou cuidando da minha voz, aí, Deus quiser, em 2 meses eu vou estar jogando e cantando de novo. Com certeza, Deus quer, você merece um cara do bem, batalhador, e a gente, assim, que anda no caminho certo, Deus está olhando também e abençoa, sacou? Não tenho É dúvida. isso aí. E vamos agora no estilo de treino mestre Bimba, banquinho na frente, perninha e vamos embora. Isso aí, isso aí. É isso aí, treino bom. Galera, então dá boa noite aí, né, para o Pichote. Para quem foi entrando, a gente estava conversando um pouquinho. O Pichote teve um problema de saúde aí na tireoide, teve que fazer uma cirurgia. E a gente estava até conversando sobre essa questão de saúde, né?
porque hoje a gente vê muitos mestres da capoeira que precisam de campanhas para fazer cirurgias, né? Tratamentos, compra de remédio, enfim. E a gente abordando um pouquinho da importância do plano de saúde, né? Que faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Se a gente puder destinar um pouquinho do nosso ganho mensal para poder ter um plano de saúde é fundamental, viu? Então, dá boa noite a Nina, a Branca, Raposa, Pajé, mestre Huguinho, mestre Barba, mestre Ariane, mestre Sueli, nosso querido Toso. Muito bom, Toso. Que bom ter você aí de novo. E Manduca da Praia também está chegando. Aqui. E a galera que está entrando aí, tá bom? Então, a gente fez esse papo inicial, que é muito importante, né? Eu acho que é um papo que vale a pena a gente dar ênfase em relação a essas questões de saúde, né? Porque dentro do contexto que a gente vai falar hoje, que é o profissional de excelência, faz toda a diferença a gente estar com a saúde em dia. Como que a gente vai poder assumir uma carga de trabalho, né? Sendo que a gente não tem saúde para poder estar de frente com essa carga de trabalho, poder estar oferecendo o nosso melhor, poder estar com o humor em dia, né? Algumas características que vão ser importantes aí para o nosso sucesso profissional, tá bom? Então, galera, vamos começar, tá? A gente respeitou aí o tempo, nesse bate-papo, o tempo já serviu para respeitar essa tolerância que a gente sempre coloca para que as pessoas possam ir chegando, né? E hoje a gente tem esse tema profissional de excelência, uma busca interminável, entendeu? E, para a gente iniciar, né, vamos pegar as nossas duas palavras-chave, que seriam profissional e excelência, né, para que a gente possa dar o pontapé inicial na noite de hoje, tá bom? Hoje nós estamos abrindo o terceiro módulo da formação EIOU, é o nosso nono encontro, né? Os outros encontros, a maioria já está no YouTube, os que não estão, a Manduca vai estar colocando ainda hoje no YouTube, vai estar colocando o link para vocês, tá bom? Então, a gente pode iniciar entendendo o quê? Que profissional, o que é um profissional, né? O que é um profissional? O profissional vai ser uma pessoa que se predispõe a exercer uma profissão, seja ela qual for, né? Sempre com as habilidades apropriadas para aquela profissão, né? A gente até brinca quando estoura um cano na nossa casa, aí a gente pergunta, pô, tem um bombeiro aí que você conheça, que seja de qualidade, que seja de confiança, né? Para vir fazer um reparo. E dentro da nossa profissão, né? Essa questão do profissional, por exemplo, algum dos núcleos que nós temos hoje, e que a gente já trabalha há muito tempo, foram herança de pessoas que não tiveram profissionalismo e comprometimento, que assumiram alguns núcleos, algumas escolas, alguns espaços, e, posteriormente, o comportamento dela não foi condizente com o que aquele parceiro institucional, né, estava buscando. Então, a questão de você ter o profissional, ser um profissional é muito importante, desde que você assuma, né, ou que você assumiu algum tipo de compromisso ligado a algum tipo de trabalho e que você tenha as habilidades e as competências necessárias, né, para que você exerça aquilo da melhor maneira possível, né? E a gente sabe que a excelência é quando você está fazendo o que você se comprometeu com primazia, né? Você está fazendo beirando a perfeição. Então, poxa, se eu assumo um compromisso em ministrar aulas de capoeira e eu quero poder dizer que eu sou um profissional de excelência, que o meu método, que o método da Raposa, que o método do Pichote é um método de excelência,
a gente precisa realmente estar muito embasado, muito preparado para que a gente possa assumir, né, realmente esse lado profissional, né? Então, a gente sabe o seguinte, que o profissionalismo, né, vai ser sempre um conjunto que vai compor, né, uma pessoa que se predispõe e que se diz profissional. Entre algumas das características, nós vamos colocar a competência, a responsabilidade e a ética, né? São características indispensáveis para quem é, quer se colocar no mercado de trabalho, né? A gente entende hoje que as oportunidades são gigantescas no mercado de trabalho. Eu vejo aí toda semana tem uma escola, tem um clube, tem uma academia, tem um projeto social, enfim, buscando profissionais que possam atuar na área da capoeira. E lá atrás, no início da nossa carreira, né, não se acreditava nisso, galera. Não se acreditava nisso, entendeu? Porque uma coisa é quando você entra numa empresa e o empregador vai lá e fala assim para você, ó, você vai trabalhar aqui como contador, sua remuneração vai ser R$ 5.000 por mês, e aí você trabalhando direito, muitas vezes seu salário sobe ou se mantém, enfim, mas ele não vai ter alternâncias, né? E a vida de um mestre, de um professor de capoeira, a gente sabe que existe essas alternâncias. Então, hoje eu presto serviço para 10 escolas, beleza. Mas dessas 10 escolas, daqui a 3 anos, uma escola fechou, a outra escola não sei o quê, isso vai impactar diretamente na minha renda, certo? Hoje eu tenho um trabalho de personal capoeira em diversos pontos, mas a gente sabe que a pessoa hoje te contrata como personal, né? E daqui a 6 meses ela pode simplesmente chegar e falar, ó, legal, muito obrigado aí, mas agora eu não vou mais treinar capoeira, eu vou fazer beach tênis. É uma escolha. E a gente sabe que vai ter uma alternância de renda. Então, isso lá atrás desestimulou muitas pessoas a acreditarem nessa carreira. E se você fosse ouvir da boca dos mestres mais antigos, eles iriam dizer para você que capoeira não é profissão. Você ensinar capoeira não é profissão, né? É filosofia de vida, é hobby, é não sei o quê, mas lá atrás eu já escutei de vários mestres mais antigos na época, né? Que a capoeira não seria, o ensino da capoeira não seria profissão. Respeitando a realidade deles, que era uma realidade bem diferente do que a gente vive hoje, porque antigamente a capoeira mal se podia praticar na rua, nem recinto fechado tinha, dentro dos mais antigos, né? E hoje é uma referência educacional. E aí a Raposa está colocando aqui para a gente, né? Que até os dias de hoje ela escuta isso. E com certeza isso não vai ser só dos mestres antigos, vai ser da sua própria família, do seu pai, da sua mãe, do seu tio. A Raposa trabalha com o quê? Ah, se a Raposa falar que ela é advogada, que ela é contadora, que ela é dentista, né? Bacana, poxa, que legal. Aí a Raposa vai falar, não, eu sou uma professora de capoeira. Fala, menino, isso dá dinheiro? Isso é profissão? Ensinar capoeira, isso é profissão? Então, a gente ainda vive, né, no que eu poderia dizer do que a sociedade nos impõe, certo? A sociedade nos impõe isso, né? Que a gente deva ser aquilo que meu pai foi. Meu pai trabalhava no ramo da iluminação, ele sempre foi comerciante. Ah, então, o Dudu, o Eduardo Segovia, lá o filho dele, ele tem que continuar na estrada do pai, né? E antigamente era assim, seu pai é advogado, não, vou estudar para ser advogado porque já tem o escritório do meu pai de advocacia, meu pai estudou para passar num concurso e é juiz, eu quero que meu filho seja um juiz de segunda geração da minha família, ou de terceira, ou de quarta, né? Então, isso a sociedade sempre nos impôs muito isso, né? Boa noite, Elaine, bom te ver aí, né? Quanto tempo, correria grande, né?
mas que bom estar aí junto com a gente. Guindaste também que está chegando, entendeu? Então, isso que a sociedade nos impõe, e aí já se torna a primeira questão que nós temos aqui, o quão é reconhecido o fato de você ser um profissional de capoeira, né? Trabalhar com aulas, né? Aí você pode trabalhar em escola, em academia, você pode trabalhar em projetos sociais, você pode trabalhar como personal trainer, você pode trabalhar como palestrante, você pode trabalhar viajando o mundo, cobrando um cachê, né? Para você demonstrar um pouco das suas habilidades. Você pode ser um desportista, trabalhar para disputar campeonatos, né? Enfim, são muitas possibilidades que nós temos, né? O nosso foco aqui, ele é social, cultural e educacional, ligado ao ensino da capoeira para as faixas etárias que a gente se predispôs a fazer, né? Que é a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, certo? Então, o que a gente pode falar é o seguinte, que um profissional de excelência é aquele que não trabalha para ganhar dinheiro. Olha que loucura. Ele não trabalha para ganhar dinheiro, mas ele ganha dinheiro para trabalhar. Deu para entender? Deu para entender a colocação? Entendeu? A gente, muitas vezes, o seguinte, né? Eu costumo falar que tem o professor de R$ 15 por hora aula e tem o professor de R$ 150 por hora aula. O quanto você se gabaritar, né, é aonde você quer chegar. Se você quer ser aquele professor de R$ 15 por hora aula, ou se você quer buscar, através das mais variadas possibilidades, atingir a meta, né, de ser um professor que recebe R$ 150 por hora. Então, a gente entende que para você ser um profissional é uma coisa, você ser um profissional de excelência é outra coisa totalmente diferente. E para que isso aconteça, existem algumas qualidades que são indispensáveis, tá bom? Quais seriam essas qualidades? Alguém poderia me colocar alguma dessas qualidades? Pode abrir o áudio aí e vamos trabalhar juntos, porque aqui a maioria já é profissional. A maioria sendo o profissional que busca altas remunerações ou sendo aquele profissional que exerce com excelência aquilo que ele se predispôs a fazer. Eu dou aula no projeto social, não quero cobrar mensalidade. Bacana, mas nem por isso eu vou chegar atrasado, nem por isso eu vou avisar para os pais que hoje não vai ter aula porque tem jogo do Flamengo. Enfim, uma série de coisas que parece loucura, mas que são situações que muitas pessoas abrem mão de estar lá trabalhando por causa dessas coisas que acontecem no dia a dia. Então, em cima dessas qualidades, quem pode me falar alguma coisa aí? Temos aí alguma manifestação? Mestre, pode ir, Branca. Fala, Não, pode Branquinha. ir. Eu imagino que para que tenha uma evolução em tudo que a gente faça, né? Não só em dar aula, mas em tudo. O primeiro passo, para mim, né? Primeiro passo é gostar daquilo que vai fazer. Eu vou dar aula para criança. Primeiro, gostar de criança, amar a criança e gostar de ensinar. Porque quando você faz aquilo que você gosta, fica mais leve para você aprender mais e ter uma evolução maior dentro daquilo que você se propõe. Eu gosto de dirigir, então eu vou trabalhar para o Uber, né? Então eu gosto, então eu vou me aperfeiçoar ali, vou saber, vou aprender a trabalhar dentro daquilo que eu me propus a trabalhar. Então, para dar aula para criança, o primeiro passo é gostar de criança. Você tem que amar a criança, para que tenha um desenvolvimento na tua aula, né? Perfeito, perfeito. Esse aí é um dos pontos. Vamos lá, vamos continuar, depois a gente faz uma síntese disso tudo aí. Pichote.
Eu ia falar do ponto que você falou da ética do profissional, porque essa ética, eu vejo, porque você tem que ser o profissionalismo, para você ser um bom profissional, e você ser ético, você estar junto, ser ético consigo mesmo, com o grupo na qual você faz parte, ser ético com os pais que você está prestando serviço, ou com a empresa onde você trabalha. Então, eu vejo que é um ponto muito importante e que a gente, no meio da capoeira, acredito hoje, tá, a gente, entre os capoeiristas que trabalham com esse, estamos sendo mais hoje. E antigamente não se tinha tanto. Antigamente se puxava muito tapete, antigamente você entrava numa escola e metia o pau no outro, você não era ético com o outro profissional que estava ali para você pegar o lugar dele, que é diferente do que você falou, de você ser chamar um bom profissional, um profissional ético para ocupar um lugar de uma pessoa que não era um profissional em todos os quesitos. Então, eu vejo que isso é muito importante e hoje é uma coisa que eu busco muito estar perto de capoeiristas, de grupos que têm muito isso, porque os que não têm eu já não me sinto bem. Imagine profissionalmente, então, né? Então, é um ponto que eu acho que é muito importante. Isso aí é legal. Antes de eu abrir aqui para a Raposa opinar, em cima disso que você está falando, Pichote, vamos lá. Nossos batizados de capoeira, né? Os nossos batizados. Antigamente se tinha o costume de tipo assim, vou fazer um batizado. Pô, vou trazer uma galera, vou chamar os mestres tudo, vou convidar todo mundo, porque eu quero ver aqui os mestres, quero ver não sei o que, isso, aquilo. Sendo que muitas vezes a gente ali está abrindo para a comunidade, de uma maneira geral, né? O que nós trabalhamos durante o ano todo. É só um exemplo, tá, galera? Então, por exemplo, você trabalhou com suas crianças o ano inteiro. Você vai fazer um evento, estão ali as famílias, vai o pai, vai a mãe, vai o avô, vai uma tia, vai um amigo, né? E aí, quando você vai convidar as pessoas que ali estarão, você não busca ter essa preocupação. Não, vou chamar o mestre tal porque ele canta pra caramba. Bacana, mas o mestre tal canta pra caramba e joga um papel no chão e fala alto demais, enfim. Então, a gente, dentro desse senso do que você colocou, e deve existir essa preocupação. Não em se ter um evento estrondoso, mas se ter um evento dentro da sua perspectiva do que você realizou o ano todo. Né? Então, eu vou chamar um mestre que vai jogar e não vai estar preocupado em batizar aquela criança com cuidado, com tudo. Não, ele vai estar preocupado com o próprio ego de chegar, dar movimentos, meia lua, 1000 por hora, não sei o quê, papapá. E se pegar, ele vai ali apertar a tua mão, pô, desculpa aí, Pichote, foi sem querer. E vai embora. Mas o fardo, quem vai carregar é você, entendeu? Porque foi o seu aluno que foi acertado, foi o seu aluno que passou por alguma situação desagradável e são as famílias do seu trabalho que estão ali visualizando aquilo, né? Olha que loucura, tá? Só para puxar dentro do que você falou sobre ética e sobre se preocupar dentro aonde você vai frequentar, né? Muitas vezes falam para mim assim, Foca, vocês são meio enjoados, né? Vocês não vão nas rodas tudo, isso aqui. Eu falei, rapaz, não tenho obrigação de ir em roda de ninguém, não. Entendeu? Eu vou onde eu me sinto bem. Onde eu me sinto bem, eu irei sempre e colaborarei da melhor maneira possível. Agora, aonde existem ações e atitudes as quais podem manchar a minha imagem, eu não vou, pô. Não vou, né? Eu vou pôr uma roda que o cara dá um soco na cara do outro, isso aqui, eu não vou. Eu nunca fiz isso na minha vida, não acredito nisso. Então, a gente vê muito atitudes contraditórias, sacou? A pessoa fala um discurso maravilhoso, papapá, mas quando você chega lá, não é nada daquilo, entendeu? Então, deve existir essa preocupação, tá? Raposa, vamos lá, depois Nina. Vamos lá. Nossa, me identifico demais com essa fala, porque quando eu fui
teve o batizado das minhas crianças, eu estava, não chama todo mundo. Não chama não, porque, pelo amor de Deus, se essas crianças caírem aqui, e foi super a dedo, assim, sabe? Mas eu acho que, para mim, uma qualidade que precisa ter, além de gostar do que se faz, né? Uma coisa é pesquisar sobre a criança, para mim. Se colocar no lugar da criança. Não é o meu ponto de vista que prevalece. Claro que eu, como uma adulta, eu entendo de riscos, enfim, mas eu acho que se colocar no lugar da criança, para mim, o meu método especificamente é esse. Se colocar no lugar da criança, e é isso. Sem autoritarismo, né? Essa qualidade de fato, compreender o olhar. Legal, muito importante isso, né? A gente ter a ideia, e boa noite, Braz, seja bem-vindo aí. E a gente ter a ideia também, o seguinte, né? Até ano passado a Elaine participou de vários eventos assim com a gente, teve, né? Que um dos nossos temas da formação foi planejamento e execução de eventos, sabe? A maneira que a gente trabalha para o evento, né? Antigamente a gente fazia um evento. Qual era a perspectiva desse evento? Na abertura do evento, tinha uma roda para os mestres que durava 1 hora, sendo que a família foi ali para ver o filho e a filha e ver o que eles aprenderam durante o ano, entendeu? Então, o mestre fulano de tal, pô, beleza, deu um mortal, o outro deu outro, acabou, é a mesma coisa. Agora, ver o filho em ação, mostrando, sendo protagonista, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, a gente deve buscar esse cenário, né? Eu costumo falar o seguinte, que se o batizado é infantil, realize um evento infantil, entendeu? Eu quero fazer o evento infantil e o evento adulto no mesmo dia. Poxa, marca com as famílias 9 horas da manhã, de 9 às 10h30 o batizado infantil, de 10h30 a meio-dia o batizado adulto, porque aí você deixa o protagonismo tanto para a criança, que vai ser o momento dela, e posteriormente para o adulto, que vai ser o momento dele, né? E a gente sabe que antigamente na capoeira era tudo muito misturado. Eu já fui para eventos eventos que as pessoas começavam entregando primeiro a corda do adulto. Por que fazia isso? Porque queria manter o público até o final. Então falava assim, não, vou entregar a corda do adulto, porque a gente sabe que muitas vezes vai entregar a corda da criança, a criança pega a corda, o pai chega, pô, vamos nessa, isso, aquilo e tal, que eu tenho outro compromisso para fazer. Então os caras começavam entregando a corda dos adultos, para no final começar das crianças. Cada um tem o seu jeito, mas na minha visão, isso é totalmente equivocado, tá? Dentro da minha linha de raciocínio. Bora lá, Nina. Ótima noite, pessoal. Estou ouvindo vocês, aí eu escrevi algumas coisas, né? Que o mestre falou sobre qualidades, né? Qualidades de profissionais de excelência, né? Que a gente está colocando aqui. Eu coloquei respeito, e sempre nesse lugar de a gente só dá o que a gente tem, né? Então, é respeito a gente e as pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, respeito, responsabilidade, investimento nos aperfeiçoamentos, então tem investimento financeiro, investimento de tempo, investimento emocional, psíquico, investimento alimentar, né? Investimento exercício, né? Exercício físico para a gente poder fortalecer o nosso corpo, manutenção de vida, assim, é mais ou menos isso, esse investimento nos aperfeiçoamentos, então estudos, enfim, a gente aperfeiçoar. Sensibilidade, que é isso que a Raposa trouxe, que é a gente ter sensibilidade, né? Tanto para a gente conseguir ler o contexto da criança e da turma, o nosso próprio contexto, né? Que às vezes a gente está em dias que às vezes estão incríveis, dias às vezes estão mais, né, difíceis. Enfim, inclusive eu estou dando aula com esse dedinho aqui, ó. Contexto. E aí eu insiro as crianças no meu contexto, assim, é muito engraçado. E a gente pode se contextualizar, né? É muito gostoso isso. Isso é sensibilidade, enquanto profissional.
Tem também uma coisa que é muito importante para mim, um diálogo direto e assertivo, né? A gente não ficar rodeando muito, mas a gente falar de forma respeitosa, educada, amorosa e gentil com todas as pessoas, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar em escola, né? Desde a pessoa que está lá na recepção até a turma, da gente conseguir também se colocar, né? A presença do profissional, acho que presença também é uma boa, que a gente falar com as pessoas bom dia e saber quem são as pessoas do nosso trabalho, isso traz presença e respeito também, né? Gestão financeira, que a gente esquece. Gestão financeira é muito importante para o profissional de excelência. Não sei se eu estou dando spoiler, ô mestre, mas é isso, assim, Não, pode a gente continuar. ter esse lugar, né, de gestão financeira é muito importante, de saber o que entra, o que sai, se a gente tem reserva de emergência, se a gente tem reserva de férias, para a gente poder fazer nossas coisas, se a gente tem as nossas organizações. Organização também é importante, aí entra no que você falou, planejamento, execução e o que o pessoal chama de feedback ou aperfeiçoamento, né? A gente conseguir aperfeiçoar o nosso fazer na nossa organização diária mesmo. Coerência e consistência. Acho que todo esse negócio todo aí. Maravilha, maravilha, Nina. Justamente, como ela falou, ela deu um feedbackzinho, né? Na realidade, ela deu um spoilerzinho que a gente vai falar um pouquinho ali na frente. Aí eu linkei aqui algumas possibilidades. Pode falar, Manduca. Ah, tá. Só um segundo aqui. Depois a Manduca vai falar também. Em relação às qualidades, né? Então, eu colocaria também o cumprimento com os compromissos e as tarefas, né, que você se predispõe a fazer, certo? Realizar um ótimo trabalho dentro do que lhe foi proposto. Então, muitas vezes a gente quer fugir muito do que propõe para que a gente faça e a gente acaba se embolando, né? Eu costumo falar o seguinte, eu chego para dar aula, trato todas as pessoas com a maior educação do mundo, os diálogos são sucintos para que não se crie uma intimidade muito grande que lá na frente pode gerar uma fofoca, uma intriga, uma coisa assim, né? E aí você chega, bom dia, boa tarde. Se a minha aula é de 9 às 9h50, minha aula vai de 9 às 9h50. 9h50 acaba a minha aula, eu calço meu tênis, vou-me embora, boto a mochilinha nas costas. Boa tarde, muito obrigado por tudo, uma ótima semana. Ponto. Se você vai subindo, vai parando, e aí, fulana, beleza, você viu o cabelo de ciclano? Meu amigo, aí você já se enrolou, porque lá na frente isso aí vai te trazer, com certeza vai te trazer problema, tá? Saber se posicionar, né, que é muito importante, entender a importância de realizar a tarefa no tempo e com a qualidade prevista. Então, não adianta eu chegar lá e falar assim, eu sou super professor, e na hora que eu for apresentar o meu trabalho, eu não vou ter nada de super professor. Vou deixar questionamentos, vou deixar dúvidas, né? E as pessoas acabam criando uma imagem seguinte, ele veio aqui e, assim, quando eu vou fechar um contrato, né? Eu falo, aqui nós temos o nosso método, a IOU, ele está presente em 26 núcleos de ensino aqui dentro do Distrito Federal, né? Nós estamos presentes em 6 estados no Brasil, nós já levamos o nosso método para o exterior, papapá e pipi. Aí eu coloco o cara lá, ele vai e faz tudo ao contrário. O mínimo que vão falar, esse mestre Foca veio aqui vender um peixe que não existe. É mentira. Botou um profissional aqui, todo esse discurso dele foi da boca para fora. Então, é muito importante que a gente esteja totalmente alinhado aos nossos propósitos, né? E alinhado ao que a gente chegou e expôs, né? Para o nosso empregador, para o nosso parceiro e tal, para uma família que te contrata como personal capoeira, entendeu? Que é um mercado que está bem aquecido também. Então, a gente precisa ter, né, essa certeza. E aí vem a questão, já ligada a isso tudo, a nossa imagem. A imagem profissional, né? O que a gente vai apresentar através da nossa imagem? Vai ser uma construção por meio de uma junção de várias qualidades de um indivíduo, certo? Então, a nossa imagem profissional,
vale demais, entendeu? Eu posso chegar aqui e vou colocar algumas coisas para vocês aqui para a gente conversar. Oratória, capacidade, conhecimento, postura, maneira que você se veste, que você deve se tornar uma referência no que faz, né? Dissocie da sua vida pessoal. Briguei com a minha mulher, cheguei puto, vou deixar isso interferir na minha aula. Briguei com a minha namorada, fiquei puto, chega na aula lá, vou descontar nas crianças. Isso acontece, né? A gente sabe muito bem disso, entendeu? Então tem que desassociar totalmente da nossa vida pessoal. É difícil, mas tem que ser feito, né? Manter-se sempre integrado, né? Dentro do seu ambiente de trabalho, nunca diminuir os seus colegas, que aí vem onde o Pichote falou, eu entrei no... Tinha um professor de capoeira aqui, aí vem a diretora e fala assim, eu estava com um cara aqui, e o cara chegava atrasado, isso e aquilo, né? Aí eu falo, professora, diretora, esse cara, nada a ver esse cara mesmo, aí no meio da capoeira esse cara também tem uma fama ruim, isso, aquilo e tudo. Então, eu estou faltando com a ética, ao invés de simplesmente eu falar assim, olha, realmente sobre o que a senhora tinha por aqui, eu não tenho nada a comentar, né? Eu vou comentar daqui por diante quando eu estiver, quando eu estou assumindo esse trabalho. Então, eu vou poder falar por mim, pelos outros, eu não vou poder falar, né? Se focar em soluções, porque os problemas eles vão aparecer, né? O cumprimento dos prazos, certo? E manter sempre o interesse, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Todo mundo aqui já dá aula de capoeira, já tem um trabalho e tudo, mas está mantendo o interesse em se aperfeiçoar, em fazer uma troca de ideias, né? Que é o que a gente vem fazendo através da formação, tá bom? Então, a imagem profissional, né, vai estar muito ligada a isso, né, que você vai transmitir o profissionalismo para o seu empregador, para o seu local de trabalho. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Dentro dessa questão da imagem profissional, o que vocês podem acrescentar aqui sobre isso que eu acabei de colocar para vocês? Mestre, eu sinto, às vezes, que, assim, eu percebo muito por mim, né? E sinto também um pouco dos meus alunos que começam a dar aula. Assim, a dificuldade, às vezes, em certos momentos, de se posicionar frente a um pai, frente a um outro um mestre, ou uma pessoa com mais experiência, um pai, porque isso que eu acho que é importante, que assim, que eu sei que é aprendizado, o tempo vai se passando, mas quanto mais conhecimento você tem, mais bagagem, às vezes nem tanto na capoeira, mas em outras coisas, de ler bastante, de estar sempre estudado, estar por dentro do assunto, isso te blinda de uma maneira saudável, de uma forma verdadeira. Que às vezes o pai chega, por que meu filho está fazendo isso? Não, isso é um movimento mesmo da capoeira, você pode ter a calma, o fulano bateu, eu falei, não vi. Você tenha calma, a gente vai corrigindo em certo momento. Então, assim, o pulso firme, às vezes, do professor que está ali à frente, ele também transforma o profissional e faz também com que o outro lado sinta uma segurança. Então, sinto que, às vezes, quem está chegando ainda não tem essa maturidade, mas que tem que ter. Hoje a gente tem bilhões de ferramentas para ter, e isso vai te dando mais força, vai te criando um bom profissional, vai te tornando ser um profissional com excelência dentro daquilo que você se comprometeu a fazer, né? Porque às vezes nunca dei aula de criança, vou dar uma aula de criança, vou pegar a puta de uma escola, vou pegar 600 crianças e vou me atrever. Cara, chegar lá, você vai, daqui a pouco quem tem experiência vai te engolir. Isso aí, mas se você começar, como na capoeira, devagar e se graduando e conhecendo e criando essa maturidade do poder da palavra, de falar, saber o que está falando. Eu questionar você do seu método, do método da raposa. Cara, ter a segurança do que está fazendo, né? Então, acho que isso é muito importante. E que eu vejo hoje e tento passar muito para os meus alunos e para os que estão se transformando em graduado, que a gente vê que tem o
ele tem aquele dom que vai poder dar aula para a criança. Porque ali eu tenho alunos que não tem jeito nenhum, tanto que eu não podendo dar aula na terça-feira, eu botei um professor que já é graduado, mas só que ele é militar. Então jogou o militar para dentro da... Cara, na hora que eu olhei, eu falei, ai meu Deus do céu, mas era o que tinha disponibilizado ali, tanto que as crianças depois, nossa, ele é, porque ele é militar. No militar eu transformei numa brincadeira para eles depois, mas assim, tem gente que tem um dom e tem aquele que não tem, e a gente tem que ir transformando esse profissional. Então, eu queria colocar um pouco mais do ponto mesmo dessa segurança, que é o tempo, ele vai dando. Hoje a gente tem várias ferramentas, como o IO hoje, de você ter esse pulso firme, saber o que você está fazendo. Perfeito, perfeito, Pichote. Antes de eu abrir aqui para a Raposa e alguém mais queira se manifestar, é justamente isso, né? E assim, é o que você colocou bem. Muitas vezes a pessoa, assim, eu vejo muita gente usando a capoeira como tapa-buraco, tá? Tapa-buraco. O que seria isso, tapa-buraco? Porra, estou desempregado, perdi meu emprego e não estou conseguindo um emprego. O que eu faço? Vou dar aula de capoeira. Aí você vai lá dar aula de capoeira achando que é fácil. Aí você vai lá dar a sua aulinha de capoeira, né? Daquela maneira que todo mundo já conhece, que vai sair uma coisa meia boca. E para a criança é 10 vezes mais complicado, é 1000 vezes mais complicado, porque ali existe uma série de competências para que você tenha sucesso, que se você não tiver exercitando aquilo, né, se dedicando a fazer, é super difícil. Como você disse, você estava impossibilitado de dar aula, e aí o que você fez? Pegou um cara que já tem uma graduação, já é um professor de capoeira e tudo, mas quando você coloca para trabalhar com criança, você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? O cara está achando que está falando com o adulto, o linguajar, a maneira de se comportar, e aí qualquer coisa está pagando um esporro para o moleque, está pagando um esporro para a criança, e aí só falta mandar fazer a continência lá, entendeu? Então, o engajamento que nós temos aqui, através desses profissionais que aqui estão hoje, né, é super importante, porque eu tinha uma visão seguinte, Pichote, tudo tem que ser para o seu grupo, sabe? Não, tudo tem que ser para a equipe capoeira. Não, cara. Pô, se te oferecem um trabalho, né? E muitas vezes você não tem como atender, quem você tem de referência que muitas vezes mora naquela área? Eu tenho como referência a Elaine lá no Gama. Eu não vou para o Gama dar aula, é 60 quilômetros daqui, então não vou. Então eu vou ligar para a Elaine, ó, vai te ligar o diretor da escola tal, e assim, que você é uma indicação que eu estou fazendo, que ele está procurando um profissional para dar aula de capoeira. Como até o nosso amigo, acho que ele saiu aqui, o Toso, né? Teve uma escola aqui no Lago Norte que ele não podia atender, ele me ligou, falou, mestre, ó, tenho você como referência, estão buscando um professor lá. E aí eu pensei em você na hora. Eu fui lá, fechei e nós estamos na escola até hoje, entendeu? Então também tem que quebrar um pouco esse lance, sabe? É igual aqui, eu tenho uma carga de trabalho. Aí muitas vezes as pessoas que trabalham comigo não estão conseguindo atender. Vou viajar, vou precisar ficar fora e tem um bocado de aula que eu não tenho ninguém do meu grupo que esteja conseguindo atender aquela demanda. Pô, nada me impede de pegar o telefone, ligar para a Raposa, Raposa, é o seguinte, estou precisando da substituição lá na escola tal, te pago aqui tanto por hora aula, papapá e tudo, bem profissional mesmo, entendeu? Você poderia me ajudar nessa questão? Pô, mestre, beleza. E vice-versa, sacou? Porque, como eu te falei, dentro do seu grupo de capoeira, quantas pessoas você tem para bater esse papo que nós estamos fazendo aqui hoje? Quantas pessoas você tem? Não é que seu mestre é ruim ou seu mestre é bom, velho. Não é nada disso. Mas é porque o que a gente busca, muitas vezes, não é em comum acordo da proposta que o seu grupo de capoeira tem, do que o seu mestre imagina, entendeu? Então, existem essas diferenças, né? Então, muitas vezes aqui, a gente se identifica um com o outro,
e dentro do próprio grupo não são todas as pessoas que pensam assim, entendeu? Beleza? Vamos lá, Raposa. Na verdade, é mais um complemento, né, do que o mestre Pichote estava falando aí, porque essa coisa de você saber falar com os pais, porque muitas das vezes os pais eles têm muito mais expectativa em relação à criança do que a própria criança. A criança Um pouquinho ela aí da Raposa. precisa fazer o Aham. movimento certo, que ela... eu vou coisar aqui o vídeo para ver se melhora. Beleza, está cortando um pouquinho o seu. Está estável. Se falhar aí, você me fala. Mas aí Beleza. é mais um complemento. A gente sabe do que está fazendo, a gente tem a metodologia e tal. Aconteceu comigo uma vez de a mãe está super ansiosa em relação à criança e até atrapalhando a aula, né? Hoje em dia essa mãe ela não participa mais da aula, porque ela percebeu que a filha dela, os filhos dela, né? Eles avançam mais na aula quando ela não está por perto. Mas chegou um dia que eu estava na minha graduação, né, que eu sou graduanda em psicopedagogia, que eu virei para ela e falei assim, não, calma, isso daqui é desenvolvimento proximal. Cara, ela olhou para mim assim, de tipo assim, o que é isso, né? Eu não sei o que é isso. E aí isso fez com que ela entendesse que ali existia uma metodologia, mas também existe toda uma forma de poder falar com os cuidadores, com quem são os pais, ou até na escola, né? Fazendo o movimento do jeito certo. Calma, tem vários tipos de AU, né? Não é só um tipo de AU, gente, né? Tem AU de Angola, tem AU, né? Teve uma época que eu pesquisei, acho que tinha mais de 20 tipos de AU. Então, até a própria criança descansa quando a gente explica para ela que tá tudo bem, você está fazendo uma AU, você não está fazendo do jeito que a professora está fazendo, mas olha só, vou te mostrar aqui que existem outros tipos, né? Então, essa coisa do conhecimento, ela agrega demais, demais, fala. Abrir aqui. Legal. Em cima disso aí que a Raposa acabou de colocar, uma situação que eu percebi essa semana dando aula também, né? Boa noite aí ao Luan, que chegou agora também. Então, veja bem, a gente ensina a bananeira, não ensina? Ensinamos a bananeira, né? Não é parada de mão é ginástica. Capoeira é bananeira. Então, a gente ensina a bananeira. E aí, observando a dificuldade que algumas crianças têm de realizar o movimento da bananeira e o medo, né, o receio e tal, essa semana eu falei, você vê, foi coisa dessa semana. Eu falei para a meninada, eu falei, galera, quem sabe fazer a bananeira, faz a bananeira. Quem não sabe fazer a bananeira, vai fazer a bananinha. O que é a bananinha? É botar a mão no chão e levantar a perninha da altura que ele consegue. Entendeu? Então, quando você demonstrou para a criança ali que, poxa, você não sabe fazer a bananeira, mas você sabe fazer a bananinha. Ó, que legal! E da bananinha, você vai passar para a bananeira. Um dia você vai chegar na bananeira. Então, foi uma situação que eu detectei nas minhas aulas essa semana e me veio esse lampejo. Pum! Falei, não, tem que criar um nome aqui agora para que a gente possa fazer e deixar as crianças, que elas não fiquem desmotivadas e constrangidas, entendeu? Porque tem um amigo que faz melhor. E aí eu falei, você está fazendo a bananeira, mas o amigo ali do lado está fazendo a bananinha, porque ele está começando a treinar o movimento. Então, porra, pergunta qual foi o resultado? Esplêndido. Todo mundo se envolveu porque quem não está fazendo a bananeira está fazendo a bananinha. Olha que legal. E aí ninguém se sentiu excluído naquele momento, né? Parece uma besteira, mas tem um potencial pedagógico forte, velho. É uma força incrível, né? Com a simples colocaçãozinha ali no momento da aula, tá bom? Para a gente poder explanar tudo isso em cima justamente do que
nossa amiga Raposa estava falando. E realmente, o AU, existem milhares de AU. AU com a cabeça no chão, AU normal, AU com a perna encolhida, AU alongado, AU com queda de rim, AU defensivo, AU que você passa saltando no meio, AU que você para. Pô, tem milhares de possibilidades, né? Essa semana a gente realizou um trabalho lá no Espaço Renato Russo, passaram 1.800 alunos da rede pública de ensino conosco, né? E uma das coisas que a gente colocou foi justamente isso, que a capoeira ela tem uma possibilidade de movimentações. Quantos movimentos nós temos na capoeira? Não dá para falar, pô. Porque de um movimento surge outro, vem outro, você cria outra possibilidade. Então, você chegar e falar, capoeira existem 487 movimentos, como alguns livros colocam aí. Pô, é balela, velho. Capoeira tem movimento que não dá para contar, não. É infinito, infinito isso, né? Então, a gente falou aqui muito sobre profissionalismo. E aí, agora eu quero falar como nós vamos lidar com a falta de profissionalismo. E aí? Porque profissionalismo bacana. E quando esse profissionalismo ele não existe, ele está deficiente, ele está carente de orientações, né? É complicado. Porque, assim, eu sou chato, tá, galera? Sou chato e eu vou falar uma coisa assim, real com vocês. Eu agradeço a ancestralidade, aos mais antigos, papapá, tudo. Eu agradeço tudo isso. Mas, se o Braz está lá em Redenção do Pará, eu quero levar o mestre para falar de capoeira infantil. Mas eu vou pegar o mestre fulano de tal, que toca, que canta. Ele nunca trabalhou com criança. O que ele vai fazer e vai falar lá, velho? Tá entendendo? O que ele vai fazer e vai falar lá? Você tem que levar um especialista no assunto. Temos aqui vários especialistas. Leve uma dessas pessoas que muitas vezes não podem ter esse nome dentro do mundo da capoeira, mas é especialista no que faz. Vai chegar lá e o feedback vai ser perfeito. Entendeu? Eu vejo muito isso. Eu vi uns cursos que os caras fizeram aí, que, vou fazer um curso, capoeira infantil, o mestre fulano de tal. Eu falei, rapaz, esse mestre nunca deu aula para criança na vida. O que ele vai falar? O que ele vai colocar para você? Porque ele é o mestre fodástico, porque ele é o mestre das galáxias, que o mestre que já está na capoeira da década de 60. Respeito tudo isso. Mas ele vai falar de capoeira para criança se ele nunca nem ensinou a criança a gingar. Não dá, velho. Entendeu? Vamos abrir os olhos, sacou? E aí, falando sobre lidar com a falta de profissionalismo, a gente entendeu o seguinte, que nós devemos fazer a nossa parte, né? Que, como eu coloquei aqui, evitar fofocas e intrigas. Ter sempre um bom relacionamento com seus superiores. Entender o seu lugar dentro do processo hierárquico, certo? A gente precisa entender, muitas vezes a Raposa, a Elaine, o Pichote, a Branca, ela vai montar uma equipe de trabalho. Aí essa pessoa acha que é teu brother. Não, velho, tu não é meu brother. A gente é amigo fora das relações profissionais. Aqui, a relação é a seguinte, eu estou de frente e você escuta o que eu estou te falando. Porque senão, cria uma coisa que vai ser negativa lá na frente. A pessoa vai estar sempre se igualando contigo, sabe? Tipo assim, não, eu fortaleci o mestre. Não, meu irmão, você não fortaleceu o mestre, velho. Você está trabalhando aqui, está fazendo tudo direitinho. Sabe aquela coisa que tudo que é de graça é roubada? Eu vou chamar o Braz para me substituir. Beleza, Braz, a sua hora-aula é R$50 aqui, meu brother. Você vai precisar substituir aqui tantas horas e tudo. Toma. Não, mestre, que isso? Eu sou seu amigo, vou lá porque eu estou afim e tal. Não, meu irmão. Sabe por quê? Se você fizer isso, se você cagar no pau lá, quando eu for te cobrar, você vai falar, não, mas você nem me pagou nada para estar lá. Eu fui porque eu quis fazer isso por você. Não, filho, eu estava te pagando direitinho. Então, se está tudo na relação profissional, quando você for lá, você vai fazer esse negócio direito. Entendeu? Uma vez o cara me deu essa tatuagem aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, birimbau aqui, ó. O cara tocando birimbau aqui. Meu brother, Rogério Tatu,
me deu essa tatuagem. Aí falou, não, Foca, você traz muita gente aqui, essa tatuagem aqui no teu braço eu vou fazer de graça. Ele fez o contorno. Toda vez que eu voltava lá para fazer o resto da tatuagem, tinha um problema. Toda vez. Ah, não, porque hoje não pode. Ah, porque não sei o quê. Isso aqui. Eu falei, ah, vai te a puta que pariu. Desculpa a expressão. Quero mais essa porra de graça, não. Vou lá no outro tatuador e vou terminar. Então, é muito melhor você fazer os acordos comerciais para que exista o profissionalismo do que pedir favor. Porque o favor, lá na frente, você não vai poder cobrar. Não, o cara estava me fazendo um favor, como que eu vou cobrar ele? Entendeu? Então, esqueçam isso, né? E a gente tem que entender que o trabalho em equipe é fundamental. Então, hoje nós temos aqui uma equipe. E o meu sonho é que a gente tenha uma rede profissional interligada justamente nesse sentido. Ah, eu confio aqui no Luan. Luan, eu confio em você. Então, eu vou viajar e eu vou deixar o meu trabalho aqui, umas aulas nessa escola, que eu já estou há 25 anos, eu vou deixar essas aulas na mão do mestre Huguinho, vou deixar na mão do Luan. Por quê? Porque ele é um profissional, ele participa de formações, ele está totalmente engajado no que a gente faz, entendeu? Atualizado. Não vai chegar lá igual o Pichote, o cara mandando os outros bater continência. Vai, rola no chão e pega o fuzil. Ah, porra, não vai funcionar, entendeu? Então, criar essa rede profissional seria, sim, uma coisa, a gente vislumbrar um futuro fantástico, entendeu? Fantástico, fantástico. E aí, alguém já conseguiu lidar aqui, né, com falta de profissionalismo? Alguém já passou por alguma situação nesse sentido? Se sim, por gentileza, se manifeste aí. Lá vou eu de novo. Vamos lá. Então, né, é engraçado. Quando eu comecei o projeto, há muitos anos atrás, e aí um amigo nosso, que já era graduado, até na época mais graduado que eu, e queria dar aula. Eu falei, cara, eu vou conseguir botar pelo meu projeto aqui, o cara que coordenava na época, eu vou arrumar uma outra escola para você começar o projeto, tudo. E assim foi. E aí consegui um local bem bacana, tal, outra escola como a minha para ele dar aula, e começou, teve vários alunos, mas tinha todo dia que eu chegava, aí a gente fechou na época de fazer rodas e eu comprar, ajudá-lo. Eu falei assim, então, ó, um mês eu passo a roda do mês aqui, outro mês eu subo com meus alunos para a sua escola e a gente vai alternando, porque você fortalece meu trabalho, eu fortaleço o seu, para a gente fazer uma coisa e eu te ajudar. Porque até o então ele não cantava, não tocava, não tinha instrumentos, tudo. E aí foi passando o tempo, ele foi adquirindo instrumento, tudo, mas aí quando eu chegava lá para tocar o berimbau era um pincel. Para tocar o agogô era uma tesoura. Aí eu olhava e falei, cara, isso não dá não. Isso não dá não, você tem que... Cara, na época era R$ 5 uma baqueta de... Eu falei, não, bicho, peraí. E assim, e não vivia da capoeira. A capoeira era um plus a mais que ele tinha. Eu falei, não, pô, não tem condições de você chegar aqui e tocar. Até vir alguém. E não compreendia que ninguém do nosso grupo ia lá. Ninguém queria fazer questão. E a roda era cheia, porque tinha muito aluno, eu tinha muito aluno e estava cheio. Mas só era sempre a gente. E ficava, e o mestre dele era muito rigoroso nisso, tentava, mas não dava. E o tempo foi se passando, e aí eu ia dando os toques, por estar próximo, sempre comentando, e aí o agravante foi chegar num evento, quando começou a botar, falou assim, cara, cadê as cordas? Ah, tá aqui, peraí, que pegou. Quando eu pego as cordas, normalmente a gente passa as cordas no pescoço, né, para entregando para as crianças. Na hora que eu peguei, quando eu fui passar, quando eu senti, as cordas ainda estavam úmidas, porque ele pintou a corda um dia antes do evento. Aí eu falei, cara, na hora que eu olhei, eu falei, vixe, isso aqui vai pintar os abadados das crianças todas. Porque não tive tempo, eu olhei assim, eu peguei, eu falei, cara, só um aluno seu manda segurar aqui isso aqui. Vou pegar o instrumento ali, vou pro meu cantinho ali, e assim, e foi desestabilizando, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente tem
que quer assumir um trabalho, a gente tem que estar disposto a todas as etapas que essa nossa profissão ela tem que ter. Porque senão você não pode nem ser chamado de profissional. Você está ali, ou então você não aprendeu o suficiente. Que no caso, que eu sei quem era o professor dele, sabia que passava tudo, é um excelente profissional, mas ou não absorveu, ou não quis, ou era o sonho de dar aula de capoeira, mas não tinha a preparação. Podia até ter a capoeira, mas não tinha esses pontos que, cara, uma baqueta de um berimbau, assim, o pintar de uma corda, você vai entregar no ápice, que eu falo para meus alunos que dão aula, falei, o ápice do momento de você mostrar para os pais vai ser o dia do batizado, que as crianças vão estar no êxito, o pai chega lá para sentar para ver tudo aquilo lá, e, cara, você não tem uma baqueta, você não chega no horário, suas cordas estão todas úmidas, pintando, pô, assim, é um aprendizado que me incomoda muito, porque eu mesmo, meus batizados, 3 semanas antes, as cordas já estão todas pintadas, normalmente. Então, assim, na semana do batizado eu não tenho mais nada para fazer, só os imprevistos que acontecem. Mas é um exemplo que eu quis colocar, que eu vivenciei e que é muito importante para a gente, né? Não pecar nesses pequenos detalhes que quem está do outro lado é muito grande. Perfeito, Pichote. E aí a gente começa a raciocinar rapidinho, Braz, depois eu abro para você e para a Raposa também. Então, o que acontece? Só em cima do que o Pichote colocou, essa questão. Se você vai fazer um evento, você tem o berimbau, não tem o dobrão, não tem uma pedra, não tem um cachixi, pô, faltou profissionalismo. Você já fez a logística do seu evento, né? E o principal instrumento da roda de capoeira, que é um berimbau, tu não tem uma baqueta para tocar. Como é isso? Né? Então, assim, a gente investir, a Nina colocou muito bem lá, né? O investimento. Ah, eu vou comprar um berimbau hoje. A gente sabe hoje que os grandes fazedores, os grandes artesãos que nós temos, que fazem berimbau hoje, um berimbau vai gerar em torno de 200, 300 reais. A gente sabe, esse é o preço, entendeu? Aí a gente vai ali na torre de TV, vai comprar lá com o mestre Zeu, vai comprar um bom berimbau, ele vai te cobrar lá uns 150, 200 reais. Aí você vai chegar para ele e vai falar, porra, mestre, tá caro. Pô, não é tá caro, é o trabalho dele, gente. Ele vive disso. Você vai tocar na mão do cara, a mão do cara parece... a mão está toda áspera por causa do serviço, né? Porra, é super complicado. Então, assim, você ter o seu aparato para fazer uma boa roda, né? Aí a gente entende assim, você chega num lugar mais humilde e aí o cara não tem um berimbau de 300 reais, beleza. Mas ele tem lá um berimbau de 80, de 50, ou ele mesmo fez, certo? Mas ele tem o cuidado de ter um bom berimbau, uma boa baqueta, dele ter uma pedra e um dobrão que seja adequado para tocar ali, um cachixi, né? Muitas vezes eu chego numa roda e vejo que o pessoal é carente, não tem. Aí na roda seguinte, quando eu vou, eu levo o instrumento e dou de presente. Ó, senti falta do agogô aqui na sua roda. Em vez de criticar, se eu tenho condição, eu levo um agogô e presenteio aquela roda ali, né? Pô, aqui eu trouxe de presente para vocês. Um certo dia eu fui numa roda, cheguei na academia do cara e a academia estava toda, sabe, assim, as paredes todas brancas, não tinha astral de capoeira. Aí eu falei para ele, ó, a próxima roda que eu vier aqui eu vou te trazer um quadro de presente para você botar na parede aqui da sua academia, porque acho que está faltando essa energia aí na parede da sua academia. A outra vez que eu cheguei lá, ele já tinha improvisado, colocado um chapéu de palha misturado com as saias de maculelê. Então, eu fiz uma provocação que deu resultado, sacou? Eu fui lá, dei uma provocada nele e ele, opa, pô, mestre. E eu não fiz isso com o intuito de diminuir ninguém, né? Eu fiz isso com o intuito de falar para o cara, pô, o pessoal está chegando aqui na sua casa, né? Vamos deixar essa casa mais alegre, mais bonita, mais preparada para receber as pessoas, entendeu? Então, tudo isso faz muita diferença, tá? Raposa, depois Braz. Vamos lá.
Então, essa coisa de falta de profissionalismo, na verdade, eu comecei a aprender até sobre essa coisa vocês falaram aí sobre vaqueira, porque quando eu comecei, eu achava até meio bonitinho, aí depois veio um mestre na minha roda. Aí falou com o meu mestre que estava na minha rota, falou, não pode deixar essas baquetas desse jeito, não, o bambu todo, isso daqui não é uma baqueta, né? E aí ele me levou para um curso e me deu as baquetas me deu o bambu no talo para eu fazer, né? Tipo assim, não tem desculpa mais, né? Mas na roda pedagógica mesmo, as rodas que eu tinha e que eu pretendo voltar agora, elas é uma roda pedagógica, ou seja, a criança é protagonista no meu método. Então, assim, na roda é natural que ela seja protagonista também. Então, sempre uma criança na roda. Não pode ter dois adultos na roda. Não pode. Não importa. Não pode. Esse é o método Surraposo. Então, eu cheguei assim a ter várias pessoas nas primeiras rodas, se lotou e tal, né, por causa da divulgação. Depois eu fui aprendendo com isso também, mas era sempre tipo assim, começava a dar uma esquentada, os adultos não deixando desenvolver o jogo da criança, aí eu, né, dava uma pausinha e falava, gente, então, vamos lembrar, né, que é uma roda pedagógica, né, crianças e tal. Essa coisa do ego na capoeira é bem, bem complicado. Deu uma travadinha aí. Mas esse foi o jeito que eu consegui administrar na época, né? E aí também teve, me ouvindo? Agora Tá me sim, ouvindo? Tá, melhorou. então. E aí teve outra situação onde eu estava com a agenda muito lotada e eu precisei passar para uma pessoa do meu grupo, né? Um graduado do meu grupo, o monitor na época. E aí combinei com ele tudo certinho, fui lá, apresentei ele para a escola, ia rolar uma votação para ver se ia ser judô, aikido ou capoeira. E aí fiz tudo uma média para poder para colocar ele lá dentro, entendeu? Até mesmo para poder utilizar o espaço para fazer as nossas rodas e tal, para colocar o grupo lá dentro. E ele, tipo assim, todas as reuniões que teve, ele chegou super atrasado, não ligou, assim, inclusive no dia que era para ele participar da votação, ele nem foi, né? Ele nem foi. Então, assim, aí é uma primeira oportunidade que ele teve de entrar lá no Lycée Francês, onde eu trabalhava, ele quis pegar, porque era um valor a mais, né? Então, assim, isso é uma puta falta de profissionalismo, né? Porque aonde está pagando mais, ele se dedica, e aí numa escola pública, onde pagaria menos, né, era mais fácil ter falado que não queria fazer, né, que não queria assumir. Mas essas foram as minhas, até o presente momento, foi isso. E também tem as coisas dos mestres, todo o meu respeito aos mestres mais velhos, antigos, mas assim, tem uma questão assim que, às vezes, por exemplo, quando eu estou dando aula, cara, nem pede uma licença, você já vai querendo falar do jeito que quer falar com as crianças, e não é bem assim, também tem um jeitinho para falar com os mestres, porque existe essa coisa de hierarquia, eu acho isso super importante, eu acho que é isso mesmo, a gente fica confortável nos limites que nesses limites que existem, mas vai pisar na mão da minha criança, gente, tipo assim, uma loucura, né? Isso é o tipo de coisa que agora bem menos do que antes, porque eu aprendi a me posicionar, né, de forma respeitosa, mas é uma coisa que existe ainda uma falta de profissionalismo. Às vezes até essa hierarquia vai para que sobe para a cabeça, eu percebo, e
Assim, todos nós estamos suscetíveis a isso, mas tem essa coisa do ego que é bem. Perfeito, perfeito que a Raposa colocou. E essa situação é muito corriqueira, né? Porque muitas vezes a gente aquilo que vai em cima daquilo do que eu falei, né? É que muitas vezes o mestre não tem nem experiência com criança, mas chega ali pelo fato dele ser o mestre, né? Que ele pode interromper o seu trabalho, a maneira que você lida com as crianças, com as famílias. Não, mas espera aí, eu sou mestre, então eu que vou falar aqui. Porra, se isso fosse assim, né? Ninguém trabalharia com criança se não fosse mestre. Para que eu vou delegar essa responsabilidade para uma pessoa que não é mestre ainda, sendo que todo momento eu vou estar ali interferindo, né? E muitas vezes sem nenhum tipo de embasamento. Eu estou falando porque eu sou mestre, não é porque eu conheço do assunto, entendeu? Então a gente tem que saber separar bastante. E, Raposa, eu te falo o seguinte: quando você coloca lá a roda pedagógica, e pode ter certeza que o pessoal olha, que caô é esse? Roda pedagógica não existe, não. Roda de capoeira é roda de capoeira. Essa menina aí está viajando, sacou? Só que a sua proposta é uma proposta altamente positiva, que é justamente ter sempre uma criança e um adulto na roda, ou duas crianças na roda. Porque ali é um momento na roda de capoeira, a gente nunca, praticamente não vê isso, né? Ah, agora bota as criancinhas, faz 2, 3 jogos, quando vê, a gente já toma conta de novo, entendeu? E eu coloco como exemplo, aqui na UCDF, a gente vem trabalhando o seguinte, que na bateria de roda, a gente tenha sempre o mesmo número de mulheres e de homens tocando, porque as mulheres são sempre a minoria na bateria da roda. E essa semana, no seminário mesmo, eu falei, nós vamos começar tocando, na metade da roda nós vamos parar, e a bateria vai ser exclusivamente feminina, né? E para quê? Para que a gente entenda que a capacidade é igual para os dois lados, velho. Não tem diferença por causa de sexo, sacou? Então, as meninas pegaram, assumiram a bateria, né? E, pô, mandaram ver, cantaram, tocaram, animaram a roda, e a roda transcorreu numa boa. Então, é uma coisa que eu acho que fica como reflexão também, pensar isso dentro do grupo de vocês. Bota meio a meio, cara. Pega a bateria, e não só botar a mulher para tocar um agogô e um reco-reco, sacou? Bota a mulher no birimbalgunga, entendeu? Bota a mulher para segurar a onda no atabaque, né? Então, isso é importante, né? Já é um outro assunto, mas está dentro, tá tudo engajado aí. Braz, vamos nessa, meu brother. Vamos lá, mestre. Boa noite a todos. Desculpa aí o atraso aí, Nina, mestre Foca, mestre Sueli, a galera aí. Boa noite a todos. Mestre, ouvindo aí só para contribuir com a galera que já falaram. Somos profissionais? Somos. Ótimo. Vou voltar um pouco atrás sobre falta de ser profissional. Teve um evento aqui próximo à minha cidade e o rapaz que estava promovendo o evento não tinha berimbau, não tinha tabaco e não tinha nada. Então, eu levei todos os instrumentos para ele e também ainda a gente que foi fazer uma apresentação de maculelê, certo? Então, já por aí já é falta de ser profissional. Mas também foi pela capoeira. Foi pela capoeira, que ia somar mais pela capoeira. Essa foi um que eu vi que foi falta de ser profissional, falta de instrumento, era no evento de capoeira, batizado troca de corda. E o meu amigo não tinha nem berimbau, nem atabaque, nem nada. Se eu não tivesse levado para ele, o evento não tinha sido realizado, certo? Falta de profissional. Beleza, mas nós também, sendo profissional, muitas vezes nós acabamos de ser semi-profissional. Porque, assim, eu sou profissional e não sou ao mesmo tempo? Sim. Como é que eu, profissional, eu trabalho com criança, eu sei como é o método de criança e convido outra pessoa que não sabe nem o que é falar com criança.
como é que eu, que profissional de capoeira, que trabalho com criança, convido alguém para o meu batizado que não sabe conversar com criança, não sabe o que é uma capoeira pedagógica, que não sabe cantar uma música de criança. Eu, como profissional, se eu fazer isso, eu estou deixando de ser profissional. Porque nós temos aqui, como o senhor falou, já também estava ouvindo, temos muitas pessoas que trabalham com criança, que sabem o que é que trabalha com criança. Ah, mas eu trouxe fulano de tal e fez merda no meu evento. Ah, o pé é sua, meu amigo. Você que convidou ele. Ele não veio sem você convidar. Então, você não está sendo profissional. Está convidando outras pessoas que não tem nada a ver com a sua área. Não tem nada a ver com criança. Então, nós mesmos, como profissional, estamos deixando de não ser profissional, chamando outras pessoas para evento de criança. Estou falando sobre criança. Trabalhar com criança. Como é que eu trago aí um fulano de tal e que só quer dar porrada no menino? Então, eu que não sou profissional, porque eu trouxe essa pessoa, eu convidei essa pessoa para batizar os meus alunos que são crianças. Aí depois eu vou reclamar, não, a culpa é minha, que eu que convidei. Ele está no meu evento porque eu convidei. Então, eu mesmo sendo profissional, ao mesmo tempo, não sou profissional mais. Ou se eu preciso de alguém para dar aula no meu lugar, que eu trabalho com criança, eu vou procurar quem trabalha com criança. Eu não vou procurar porque é meu amigo, porque é meu xará, porque é meu brother. Não, mentira mesmo, eu sou profissional. É meu nome que está em jogo. Eu vou buscar outro cara do outro grupo, se possível, mas que trabalha com criança. É só para contribuir, mestre, um pouco aí que sei que todos falaram, é só para contribuir. Essa é o que eu penso e estou em busca de mais conhecimento sempre. Maravilha, maravilha, Braz. E é isso. E assim, você colocou bem, e aí eu vou aproveitar a sua fala, porque eu adoro isso. Quando vocês falam, acaba que me vem algumas coisas na cabeça. Há um tempo atrás, a gente fez um evento numa escola, e aí eu trouxe um convidado do Rio de Janeiro, e aí ele pegou o berimbau para cantar. A primeira música que ele cantou, zum, 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 capoeira mata um. Aí eu encostei nele e falei, irmão, mestre, pelo amor de Deus, entendeu? A gente sabe que zum, 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 capoeira mata um, onde tem marimbondo. Então, enfim, e aí eu botei para ele assim, cara, não é a música adequada para se cantar num evento infantil, entendeu? O pai está ali falando o quê? Zum, 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 capoeira mata um. Ah, meu filho vai matar alguém? Né? Aí a gente fala assim, não, a cabeça das pessoas, meu irmão, passa 1 milhão de coisas. E se você dá motivo para falar, é a pior coisa do mundo. E a gente sabe que essa música para as crianças foi modificada, né? Zum, 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 capoeira salva um, é diferente. E aí você dá um outro contexto, entendeu? Só que, na visão dos mais puristas, os caras vão falar, zum, 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 capoeira mata um mesmo, é a música, velho. Entendeu? Então a gente tem que cantar a capoeira do jeito que ela é. Falar, amigo, você fala isso porque você não trabalha com criança. Você fala isso porque você não vive da capoeira e para capoeira. Se amanhã ou depois sair 10 alunos do teu trabalho, não é a sua conta de luz que vai ficar sem pagar. Então a preocupação tem que ser uma preocupação geral, em todos os aspectos, né? E quando a gente fala de música para criança, principalmente. Aí você chega na sua aula. Mestre, desculpa Oi. te cortar. Uhum. Pode falar. Na verdade, desculpa te cortar aí, mestre, mas Na boa. tem até uma questão nesse sentido, que quando uma das crianças foi apelidada por um mestre amigo nosso, ele veio perguntar para mim,
preocupação dele. Ele dá aula de capoeira para o nome do menino de Valente, se isso ia fazer potencializar a criança ficar agressiva ou não. Então, eu conversei com os pais, a gente testou o apelido primeiro, ele já tinha sido batizado. Até essa questão do apelido acho que é importante, né? Você falou dessa capoeira matão, meu Deus, quando as crianças começam a cantar isso daí, eu já dou um jeito de mudar, porque não tem cabimento, né? Essa mesmo. Mas para ver que precisa ter até trabalhar com criança é tão frágil, né? Que até a questão do apelido tem que pensar também. Perfeito, perfeito. O apelido é outra questão importantíssima. Teve um tempo atrás, qual foi o apelido que eu esqueci? Quem? Que, De quem? que aconteceu no batizado, que o professor chamou o apelido, falei, puta que pariu! Quando chamou, qual foi o apelido? Eu não vou lembrar. Eu não lembro o apelido. Só sei que o professor chamou o apelido, eu falei, meu Deus do céu, isso é um tiro no pé. Não bote apelido, chame a criança pelo próprio nome. Mas não coloca um apelido desse, entendeu? Não coloca um apelido desse. Porque, assim, a gente sabe que a origem do apelido na capoeira era justamente para dificultar a identificação daquele indivíduo quando a capoeira ainda era cabível de pena de prisão de 6 meses a 2 anos, e se você fosse um mestre, um líder, ainda acrescentava 50 chibatadas no seu lombo, entendeu? Então, a origem do apelido veio lá atrás, porque se eu falasse Eduardo Segovia, eu entro aqui no Google, vai aparecer onde eu moro, vai aparecer todas as minhas informações. E lá no tempo, lá atrás, você fala assim, Mestre Pastinha, mas qual é o nome dele? Não sei. Como é que identifica? De onde, que bairro que esse cara é? Então, a origem do apelido lá atrás foi justamente para dificultar a identificação de onde o capoeirista morava, né? Até também porque o capoeirista vivia aprontando, né? Você sabe que nos tempos lá atrás, capoeirista não era fácil, né? Então, assim, dificultar essa identificação era um dos artifícios que os capoeiristas tinham no passado, entendeu? Então, Mestre, tudo isso aí é muito importante. só colocando essa questão do apelido, você vê, assim, aqui comigo, o Psico mesmo, que hoje ele não está presente, o apelido dele, quando ele foi na época lá, quando foi batizado, era Psicopata. Aí a gente abreviou para Psico, ou Psi, eu chamo muito de Psi. Que imagine você chegar para o pai, meu apelido é Psicopata. O pai vai olhar e fala, como é que é? O próprio, até o Baleado mesmo, o mestre Baleado comentou, ele falou, poxa, que o pessoal, não sei quem foi que brincou com ele, tem que te chamar como? Ele falou, poxa, eu mudei, porque eu chegava às vezes na prefeitura e falava que era o mestre Baleado, o cara já levava para um outro lado. É Baleado, Sim, peraí, esse cara não é uma sim. boa pessoa. E aí ele tornou a mudar, por quê? Porque não era bem visto, né? O apelido dele já remetia a uma outra coisa, que é o nosso caso do Psi. Então, o Psi a gente chama, ô Psi, Psi a galera, as crianças brincam, levam, mas se quando a gente fala lá atrás, quando falar psicopata numa roda, a galera já olhar e fala, porra, esse bicho aí deve ser um doido. Deve ser, então, assim, você vê que são coisas que são detalhes que eu acho que hoje a gente tem que ser maduro, a gente tem que acompanhar, que hoje está muito, as coisas estão evoluindo muito rápido, e faz parte do nosso profissionalismo a gente acompanhar essa evolução, para a gente não ser pego de surpresa e perder o emprego, alguma coisa, um aluno até, pode ser muito bom por um detalhe, né? Às vezes um apelido mesmo você pode inferir várias coisas dentro ali da criança, que é uma coisa que eu continuo, tem professores que não estão mais apelidando, mas eu continuo, porque eu vejo que é uma característica nossa, mas eu vejo muito, eu ganho a criança primeiro e ganho no apelido ali. Às vezes nem dou no primeiro evento, porque eu vejo que eu não consegui chegar um apelido com a criança que eu sei que ela vai gostar e não vai levar para o lado pejorativo, não vai pesar para ela. Mas eu tenho uma forma, tipo assim, de levar que ele consiga, se ele for continuar como capoeirista, com ele, ou que a sementinha seja plantada, que ele lá na frente, ele lembre para um nome legal.
Perfeito. E isso aí é o Perfeito. quê? É ser profissional, porra. Sim, Isso aí é falar, é mestre. você ser profissional. Aí você imagina, Braz, você chegar e falar assim, querida diretora, eu queria apresentar aqui o professor que vai me substituir, porque eu vou passar um mês na Europa. Aqui está aqui meu amigo, professor psicopata. Eu falo, puta que pariu, leva esse cara daqui, meu irmão. Entendeu? Não vai, pô, isso não soa positivo. E aí, lá atrás, a gente para pensar quem foi o cabeça de bagre, como diria minha avó, que me deu um apelido para esse cara desse jeito, entendeu? Porque realmente o apelido, você colocar apelidos positivos que enaltecem as qualidades positivas, né? Que a criança não vai virar uma chacota, que a criança não vai sofrer um bullying, que a criança não vai, entendeu? Faz parte do senso profissional que você tem ao ministrar aula para essa faixa etária. E com os adultos também, pô. Muitas vezes você coloca um apelido no adulto, né, que é o caso do Chicão, do psico, né, que, porra, cara, esse cara vai carregar esse apelido, né, e o que ele vai pensar, o que a sociedade vai pensar, né? Aí o Pajé está colocando aqui, hoje acontece do aluno pedir, deixa eu só abrir aqui no chat, hoje acontece do aluno pedir um apelido por conta da gente ter um ou algum aluno ter, entendeu? Então, assim, muitas vezes você coloca um apelido, né? Aí eu vou contar aqui rapidamente essa questão que rolou com a gente. Manduca da Praia, né? É o apelido da minha filha Amanda. E lá atrás, por que surgiu esse apelido? Amandinha, Amanda, Manda, Manduca, né? Fazendo uma relação com o capoeirista, lá de trás do passado, né? E quando ela foi fazer, na época de pandemia, ela foi participar daquele Capoeira Movies, através de uma live, teve um espírito de porco que colocou lá, o apelido dela não pode ser Manduca da Praia, porque esses caras aí são eternizados. Então, você colocar um apelido como esse, Manduca da Praia, é até um desrespeito com capoeira do passado, né? E aí, na hora, porra, o sangue já subiu, né, cara? As fumacinhas saindo pelo nariz, respira, conta de 1 até 10, fala, amigo, vamos lá, o contexto no qual surgiu esse apelido. Nossa filha, quando minha esposa engravidou, foi numa época que a gente estava na praia, em férias, em Guarapari, que é a nossa segunda cidade, né? E o nome dela, Amanda, vem justamente do fato do significado de ser uma pessoa amada. E quando ela começou a ser chamada de Manduca, a velha guarda do Distrito Federal começou a falar Manduca, Manduca da Praia. Por quê? Porque os pais geraram ela na época que eles estavam na praia. Então, inicialmente, o apelido não foi em função do capoeirista Manduca da Praia, né, que era o valentão do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né? Mas surgiu esse apelido. E aí, pô, qual é o demérito que existe, né, em ela carregar? Pelo contrário, acho que é uma homenagem, né? Uma homenagem, né, a esse capoeirista. Inclusive, quando nas nossas rodas a gente canta lê, 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 lá, lá, mandingueira, era a Manduca da Praia, a bichinha entra que parece que vai ferver o trem, entendeu? Então, pô, é uma homenagem, uma maneira legal, velho, sabe? Mas tem sempre um espírito de porco que vai levar para o outro lado, entendeu? Vai ter sempre alguém que vai querer colocar galho, né? Colocar problema dentro, sabe? Enfim, se você está na mídia, você vai ser passível de comentários positivos e, na maioria, comentários pejorativos, né? A gente vê aí capoeiristas que são grande capoeira, mas que, quando o cara brota na mídia, meu irmão, escuta o que quer e o que não quer, né? É desse jeito, tá? Então, galera, é o seguinte, eu tenho tanta coisa para falar ainda aqui que Ave Maria. A Branca está falando aqui, nem sabe o que fala, não conhece a história. Então, e muitas vezes, Branca, ele até conhece a história, mas aí eu volto para aquilo que eu disse aqui. Existem os puristas. Esse mesmo cara que criticou o apelido dela é o mesmo cara que vai falar que a Raposa está de caô com esse lance de capoeira pedagógica e roda pedagógica. Porque ele enxerga a capoeira
né? Muitas vezes de uma maneira da época das maltas, né? Daquela época em que as pessoas ainda se encontravam, começavam um jogo duro na roda, depois saíam na porrada na rua. Então, esse cara quer continuar vivendo isso, entendeu? Ele quer continuar vivendo essa época, né? E eu coloquei aqui em um dos nossos encontros, que foi até uma reflexão para que a gente pudesse fazer, que a presença da criança na capoeira está diretamente ligada ao crescimento maciço da mulher na capoeira. Porque quando a gente tem, dentro do contexto familiar, o aval de uma mãe para que o próprio filho e a filha pratiquem algum tipo de esporte, algum tipo de atividade cultural, cresce, né, esse poder que nós temos, né? Então, isso eu acho assim genial. Acho que isso aí eu acho que essa questão que eu coloquei, que foi levantada, se aprofundada, ela vale para um TCC, ela vale para um mestrado, tá? Ela vale como tema para muita coisa, entendeu? Então, acho que é muito importante a gente poder fazer essa associação, tá? Sobre essas questões. Tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, eu Mestre, vou... Pode falar, para Braz. contribuir também sobre o apelido, como o senhor falou, até no apelido nós precisamos ser profissionais para colocar o apelido nas crianças e no adulto. Claro que o nosso tempo, antigamente, era outra coisa. Era tudo, nós não vamos voltar no tempo passado, que nós estamos no futuro, meu irmão. Nós estamos trabalhando e estamos qualificados para trabalhar com criança. Nós estamos cada dia mais se atualizando. E nós temos de ver isso. Claro que Manduca da Praia é o cara, mas ninguém sabe a história por quê. Beleza. Mas o seu, como profissional, foi explicar por quê Manduca da Praia. Você colocou todo o contexto. Não tem nada a ver com Manduca da Praia antigamente, meu amigo. Isso não tem nada a ver. Se você não fosse profissional, é mesmo. Ia cair na onda do cara. Ia pegar o barco dele. Aí é onde nós precisamos ser profissional. Saber a história dos antigos, plenamente, respeitar, mas saber falar com os pais ou alguém que vier questionar com a gente por que isso ou aquilo. Se você não ser profissional, você vai ficar, é mesmo, não vai saber responder à altura, com educação, com classe. Aí voltamos de novo no nosso assunto, ser profissional. Até para colocar apelido nas nossas crianças, nos nossos adultos, tem de ser profissional. E se eu não estiver me qualificando, mesmo com 25 anos de capoeira, e se não estiver qualificando, meu irmão, você vai ficar para trás. Você vai ficar com aquela memória, com aquele status aí de valentão de capoeira, e era isso e aquilo, que não tinha nem criança. Essa é a importância da gente se qualificar cada dia mais, dependente de ano de capoeira, dependente de quem eu sou, dependente da cor da minha corda, eu preciso me qualificar. Eu preciso ser um profissional para quando surgir qualquer debate, eu saber com educação, dentro da lei, explicar por que isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. Isso é ser profissional. Só para contribuir com o nosso amigo que já colocou várias coisas aí para que a gente vem só aprendendo cada vez mais. Maravilha, maravilha. Agradeço demais aí, Braz, pelas suas colocações, tá, pessoal? E aí o seguinte, como a gente acabou se alongando muito nesse tema, né? A gente já vai para quase 2 horas aqui de encontro, né? Eu vou pedir para vocês o seguinte, para que a gente faça a parte 2 desse tema, pode ser? Porque eu ainda tenho que destrinchar muita coisa aqui pela frente, muita coisa mesmo, e assim, a gente entende, né, que a semana de todos é super cansativa, que a gente tem uma série de obrigações também. Amanhã muitas pessoas até têm que acordar cedo, enfim. E aí, assim, eu acho que dentro de 20, 30 minutos não seria possível destrinchar, né, esse assunto todo que ainda temos pela frente, tá bom?
Eu vou só deixar alguns tópicos que a gente ainda vai colocar para essa parte 2, né? Que seria como a gente pode agir diante de uma frustração profissional, tá? É um tópico. O outro tópico é a falta de reconhecimento profissional, né? Acho muito importante esse tópico. E alguns erros que nós cometemos ao longo da nossa caminhada em relação a toda essa questão do profissionalismo, tá bom? Eu ia colocar também algumas coisas relacionadas ao currículo vitae, né? A como você fazer uma apresentação de currículo, também eu acho super importante isso, né? Então, vai ser mais um tema a ser, e depois a gente fazer um bate-papo final em relação a essas questões, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês que no próximo encontro, aí eu vou deixar a parte 2 desse tema, já que foi um tema muito rico e que o assunto se estendeu bastante e eu vi que todo mundo demonstrou muito interesse nesse assunto. Aí nós vamos partir para a parte 2, que eu acho que a gente consegue finalizar sem pressa, sem correria, né? E todo mundo podendo opinar sobre isso. Estamos de acordo? Beleza? 100%? Então, maravilha, gente. Mais uma vez, agradecer a Nina, a Branca, ao meu amigo Zorro, que entrou aí, está sempre com a gente também, certo? Agradecer ao Braz, agradecer a Elaine, que a gente já estava com saudade de você aí também na formação, né? Agradecer a Raposa, ao Luan, ao Pajé, a Andorinha, que está sempre com ele, mestre Huguinho, mestre Barba, mestra Sueli, Manduca da Praia, mestre Ariane, Guindaste, Altoso, né? Acho que tivemos aí mais ou menos 20 e poucas pessoas hoje circulando aqui pelo nosso encontro, tá bom? E aí a gente vai fazer esse segundo momento, beleza? Para a gente terminar esse assunto. Gente, desejo a todos um excelente final de semana, tá? De muita energia positiva, de muitas coisas boas, e que a gente possa, na semana que vem, estar junto novamente, firme e forte, porque aqui a gente cria um diferencial. Fechou, meu povo? Beijo no coração. Até a próxima. Um axé para todo mundo aí. Boa noite, galera. Só para reforçar mesmo. Agradeço mais uma vez a Elaine. Se não fosse ela, meu irmão, não tinha conhecido esse excelente bate-papo. Obrigado, Elaine. Bora para cima. Valeu, Vamos que gente. vamos. Boa noite a todos aí. Tchau, boa noite, bom descanso. Final de semana abençoado. Tchau, obrigado. Amém. Vamos para cima.